Olá, meu nome é Adriane, estou na coordenação da área de Ciências Sociais Aplicadas pelo INIC na sua 27ª versão e do EPG na sua 23ª versão. O evento deste ano, 2023, tem o título A Era Digital e suas implicações sociais, desafios e contribuições. A área de Ciências Sociais Aplicadas, que na atual versão do evento recebeu 53 inscrições de trabalhos, tem como sub-áreas, apenas para falar de algumas, administração, planejamento urbano e regional, comunicação, turismo, demografia, economia, arquitetura e urbanismo, moda, entre outras áreas. Hoje teremos a realização de uma mesa redonda formada. Vou apresentar cada um dos nossos convidados. Primeiro, então, pela professora Denise Luizari. Muito obrigada, professora. A professora Denise é psicóloga pela Universidade Metodista, é pós-graduada em Gestão de Pessoas e mestre em Desenvolvimento de Carreiras pela Universidade de Taubaté, é certificada em Gestão de Times and Soft Skills pela Korn Ferry, Estados Unidos, é coach pelo Instituto Ecossocial, com credenciais pela International Coach Federation, é especialista em terapia racional, emotivo comportamental e controle do estresse pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse. É certificada em Mindfulness pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Ao longo de sua vida profissional, a professora Denise tem atuado, como executiva de recursos humanos em empresas multinacionais. Atualmente, a professora Denise é professora do curso de Psicologia aqui da Univap, além de atuar como psicóloga e coordenadora do Núcleo de Carreiras da Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Vou apresentar para vocês agora o professor Júlio Ribeiro. O professor Júlio Ribeiro é um entusiasta pelo ensino e pela capacidade das pessoas e organizações em evoluírem. É cientista de dados, geógrafo, mestre em tratamento da informação espacial pela PUC Minas Gerais. Atualmente é doutorando em Planejamento Urbano e Regional pela Univap, um programa que nós temos de pós-graduação, e é bolsista CAPES. Ele tem experiência como professor, diretor acadêmico, pesquisador, consultor e empresário. Ele atua como CEO, fundador da Hubsy, Tecnologia Educacional, e como professor nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, PUC, FIA e Facens. Tem paixão em compartilhar e praticar ações nas áreas de tendências tecnológicas, inovação, educação e smart cities. Nosso terceiro convidado é o professor Dr. Bruno Peregrina Puga. O professor ele é associado ao programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional aqui da Univap, pesquisador, pós-doutorado, realizou pós-doutorado no Instituto René Rachot, da Fiocruz, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, mestrado, ele é mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, e realizou doutorado, é doutor, portanto, em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas. Foi bolsista de pós-doutorando na Universidade Federal do Paraná e pesquisador visitante na University of Michigan, Estados Unidos. Atualmente é diretor regional sudeste da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, pesquisador colaborador da Universidade Estadual de Campinas e professor convidado da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de economia do meio ambiente e economia ecológica. E tem como áreas de interesse áreas de governança ambiental, política ambiental, água, saneamento, serviços ecossistêmicos, mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Ok, então, muito obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês nessa nossa mesa redonda, nesse nosso bate-papo, Então, eu vou começar então falando um pouco a respeito dessa temática que nós vamos discutir e conversar sobre, Então, é fato, que os avanços tecnológicos ocorridos, mais especificamente nas áreas de telecomunicações e de transportes, acarretaram diversas modificações sociais e econômicas, O sociólogo espanhol Manuel Castells já tinha escrito lá na década de 90 parte de uma trilogia dele que se chama A Era da Informação. Então ele já tinha naquele momento denominado o surgimento dessa nova sociedade para a qual ele deu o nome de sociedade em rede. Então ele começou a discutir a vida em rede. Para o autor, todas as sociedades são fundamentadas por relações de poder. E é interessante que ele fala, se há poder, existem movimentos contra poder, Se existem forças hegemônicas, existem também as forças contra-hegemônicas,
Nessa linha, né, e também se dedicou muito às discussões, né, do meio técnico, científico e formacional, né, vem o Milton Santos, né, o geógrafo Milton Santos, reconhecido também pelo trabalho incrível que ele fez, que ele desenvolveu ao longo da sua vida, né. Então ele tem um livro que se chama Por uma Outra Globalização. Neste livro, ele mostra que os avanços dos meios de comunicação possibilitariam em algum momento, não é, a mobilização dos excluídos, né, no sentido de se organizarem para combater toda e qualquer forma de organização hegemônica, num tipo de movimento que ele mesmo menciona que seria de baixo para cima, né? Demonstrando, no caso, que os avanços dos meios de comunicação poderiam, de alguma forma, contribuir para a busca por melhores condições de vida, pela conquista de direitos, enfim, né? Milton Santos mostra o valor das inovações de uma forma bastante amistosa, ao mesmo tempo que as coloca como importantes instrumentos para as mudanças sociais, né? Nós vivemos recentemente, né, o auge da pandemia Covid-19, né, que validou a grande necessidade, de certa forma, dependência que temos em relação ao uso dos celulares, notebooks, né, e de toda uma gama de aplicativos que utilizamos no nosso dia a dia. Então eu vou começar a nossa conversa, mas vocês fiquem à vontade, né, para falar no momento que vocês quiserem, né. Eu vou perguntar para a professora Denise, né. De que modo você percebe, Denise, as implicações desses avanços no mercado de trabalho, né? Quais são as demandas do mercado de trabalho em relação ao perfil do trabalhador na atualidade? O que o mercado de trabalho quer, né? E como com os avanços, foram sendo criados novos tipos de trabalho? Então você, com a sua vivência, né, em toda essa área, agora também atuando, né, no departamento de estágio aqui da Univap, o que você tem para falar para a gente a respeito disso? Isso. Bom, Adriane, ótima colocação, né? Realmente, assim, nós temos visto na última década, principalmente, um grande avanço tecnológico, né? Que tem mudado o nosso cotidiano, tem mudado a nossa vida. Então, a gente vê mudanças com relação à forma como a gente se comunica, a forma como a gente adquire produtos, as tarefas do dia a dia. Tudo isso vem mudando. A pandemia, ela potencializou isso, né? Porque foram 2 anos praticamente que nós ficamos reclusos, né, em casa, e nós precisamos da tecnologia e nós nos apoiamos na tecnologia. Isso, obviamente, teve um resvalo com relação ao trabalho, né? Então a gente pensa que foi uma coisa positiva porque nós tínhamos tecnologia suficiente para conseguir trabalhar de casa e fazer grande parte dos trabalhos foram bem performados, né? Mas toda essa tecnologia, ela vem mudando também a forma como as pessoas se relacionam, trazendo para o mundo do trabalho. Hoje não se faz mais, por exemplo, o processo seletivo como se fazia antigamente. Hoje, grande parte de um processo seletivo é feito online. As pessoas não precisam mais estar pessoalmente, né, presencialmente para fazer uma entrevista, né? A forma como se trabalha também, muitos não voltaram mais a ter um trabalho presencial, eles trabalham de forma híbrida ou de forma remota. Então isso são os avanços tecnológicos, né? E também na própria relação do trabalho, né? O trabalho se tornou mais globalizado, a gente pode dizer assim, né? Porque hoje nós vemos pessoas que moram em São José dos Campos ou aqui no Vale do Paraíba e trabalham em São Paulo e se deslocam até lá uma vez por semana, uma vez por mês. Pessoas que não trabalham nem mais para o próprio estado ou para o próprio país, né? Então todas essas relações de trabalho, elas foram se alterando. Então a gente pode falar que as mudanças tecnológicas impactaram positivamente o mundo do trabalho, sim, à medida que nós expandimos e adquirimos mais conhecimentos, criamos novos tratamentos, né, novas tecnologias, enfim. Por outro lado, a gente tem que entender que todo esse avanço tecnológico não está disponível para todos, sim, né? E que isso acaba criando uma divisão social e talvez até alargando a divisão entre esses dois mundos. Então a gente vê que o acesso a aprender ou a aprender se torna mais difícil para algumas classes. Enquanto muitos tinham condição de estudar e se desenvolver em um modo online, tinha uma parte da sociedade que não tinha acesso a nada praticamente. Sim. Então isso cria uma cisão muito grande, né? E quando a gente começa a falar do mundo do trabalho, a gente tem que analisar também que isso pode refletir no futuro e na carreira das pessoas, né? Então essa é uma grande preocupação, né, social aí de como essas pessoas
vão interagir no futuro, né? E qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade mediante tudo isso, né? Ainda falando do mundo do trabalho, apesar de toda a tecnologia, nós vemos que as habilidades humanas comportamentais, elas nunca vão sair de questão, né? Então hoje o mercado ainda olha muito o perfil pessoal, né? Comportamental, a forma como a pessoa se comunica, se relaciona com o outro, o pensamento criativo, relações interpessoais, flexibilidade, adaptabilidade. Então, por mais que a tecnologia evolua, todas essas habilidades que nós chamamos de soft skills sempre serão bem vistas, reconhecidas. Nós somos humanos. Apesar de toda a tecnologia, nós conseguimos, fabricamos, construímos e desenvolvemos estudos e pesquisa porque nós somos humanos. E por mais que a tecnologia evolua, isso não tira a nossa essencialidade, né? Então, essas são características, né, que o mundo do trabalho demanda e que nunca vai sair de questão. Agora, com relação a novas profissões, a gente vê uma tendência muito grande para esse mundo da inteligência artificial, né? Essas profissões mais tecnológicas. Então, existem estudos, né? O Fórum de Desenvolvimento Econômico aponta aí profissões relacionadas à tecnologia, segurança da informação, também áreas ligadas ao agronegócio, que é um mercado que vai se expandir muito por conta dessa tecnologia que está entrando no agronegócio. Questão da sustentabilidade e mudanças climáticas também são profissões que tendem a crescer muito, né? E a comunicação, né? Num mundo onde a comunicação ficou mais rápida, também se preza muito pela comunicação responsável, né? Sobretudo de mídias e etc. Então essas são profissões que estão em alta e sempre estarão, né? Então, os estudos mostram que até 2027, 23% das profissões serão alteradas ou criadas. Se esse número não for maior, que eu imagino que inclusive seja maior. Mas entendendo que 60% da mão de obra disponível hoje, ela terá que ser treinada ou retreinada para aprender novas habilidades, né? E aí entra a importância, né, de estarmos todos sempre atualizados, né? Com um curso, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento acadêmico também, fazendo parte aí dessa nova prospecção do mercado. Nossa, que interessante, né? E se nós pensarmos, 2027 está aqui, né? Tá aí já, né? Estamos aí já praticamente no final de 2023, quer dizer, nossa, é bem rápido todo esse processo, sim, né? É, muito rápido. Tecnologia gera tecnologia, né? Então eu acho que isso vai avançar de forma muito rápida mesmo. Muito bom. Ok, vamos continuar? Então tá. E você, professor Júlio? Eu gostaria que você, se você puder, né, eu gostaria que você apontasse os efeitos mais visíveis na área da educação, né? O que você identifica como positivo ou mesmo negativo, né, das inovações na área de educação? E aí tem uma questão que eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dela, né, que é a questão, essa ferramenta, né, que é o metaverso, né? Então, eu gostaria, principalmente para aqueles que estão nos vendo, né, nos assistindo, né, que você nos explicasse o que é o metaverso, como se dá o seu funcionamento, né, e como essa ferramenta, né, pode contribuir para o ensino e mesmo para as práticas do planejamento urbano, né, que é você como doutorando do nosso programa, né, do planejamento urbano. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, pode ser? Pode ser, sim. Então tá bom. Eu vejo que a gente vive ainda um momento em que algumas atividades da sociedade passaram pelo que a gente chama de período da transformação digital. A atividade ela era feita de maneira muito analógica e esse processo analógico foi sendo acelerado e melhorado pela inclusão da transformação digital. Existe uma curva de adoção da transformação digital, são estágios da transformação digital que a gente torna, por exemplo, muito acessível a alguns equipamentos ou algumas informações. Por que eu estou começando falando sobre transformação digital? Há estudos que a educação ainda não passou por essa transformação digital, ou ela ainda está no período inicial dessa transformação digital. O que significa isso? As escolas, como a gente entende hoje,
elas têm uma formação, uma estrutura muito similar ao que era 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Professor centrado na frente, cadeiras perfiladas, o que eu gosto de chamar, né, de alunos nuca, né, o aluno de trás vê a nuca do aluno da frente. Sim. E a gente vive uma relação na experiência de aprendizado que não conseguiu ainda acompanhar o dinamismo que já acontece na sociedade. A gente vive uma sociedade em rede, onde a informação ela é multidirecional. Eu tenho a descentralização do elemento que emite a informação, do elemento que consome a informação nessa sociedade em redes, da era da informação. E eu ainda tenho práticas pedagógicas muito centradas em elementos de um que sabe, os outros que só escutam. Um que tem o acesso à informação, por tempo de estudo ou por alguma questão, os outros que pela primeira vez estão tendo contato com aquela informação. A gente tem hoje, o que emerge muito nas experiências de aprendizado, é o que a gente chama do ensino adaptativo. A gente tem a mudança da experiência de aprendizado, o que foi durante muito tempo o ensino EAD, ele era um ensino, né, da própria digitalização, ele tem um conceito chamado LMS, é um Learning Management System. Eu gerencio o ensino em massa. Isso funcionou nos últimos 20 anos. Hoje não faz mais sentido. A gente tem hoje um conceito chamado LXP, que é um Learning Experience Platform. A personalização da experiência de aprendizado para cada sujeito que está ali nesse papel de aprendedor. Todos nós estamos em algum momento em um papel de aprendedor. Então, essa minha experiência de aprendizado, ela é, ao mesmo tempo que personalizada, individualizada. Eu acesso a informação quando eu quero, na intensidade que eu quero, no formato que eu quero, e eu confronto isso com a experiência de aprendizado e eu ainda volto alguns ciclos atrás. Então, entendendo isso, há algumas linhas pedagógicas que começam a entender o conectivismo e um outro processo chamado construcionismo como experiências de aprendizado que eu aprendo em rede e eu aprendo quando eu mesmo interfiro, construo o meu objeto de estudo. Em métodos ativos, ensino baseado em projetos e por aí vai. Então, todo esse contexto que eu acho que ainda questiona e pressiona todos nós que lidamos com educação, né, vai encontrar veículos, ferramentas, instrumentos para melhorar estas práticas educacionais. Então, o objeto do meu estudo de doutorado é como que eu trago novas práticas educacionais, novas ferramentas educacionais para repensar um campo de conhecimento. No caso, o campo de conhecimento do planejamento urbano. Então, hoje eu tenho realidades imersivas, onde eu não só, a grande maioria de nós aqui está muito acostumado a ver o objeto que eu quero estudar na escala bidimensional. Eu leio um livro é bidimensional. Eu começo a ter um maior acesso a informações auditivas, uns audiobooks, os podcasts, e eu começo a ter práticas em telas, onde eu interajo com um objeto e eu estou fora da interação. Eu uso de acessórios para interagir. Com o universo imersivo, eu consigo estar dentro daquela experiência de aprendizado. É como se eu me teletransportasse para aquele lugar. Eu posso falar sobre como hoje é um determinado diferenças de urbanização de cidades medievais, de cidades asiáticas e de cidades ainda num estágio mais rudimentar de qualquer lugar da sociedade. Eu falar sobre isso, mostrar um vídeo sobre isso, ou ler um texto sobre isso, não é a mesma coisa se eu pudesse ir lá, viver aquela experiência. Né? Eu gosto muito de um pensamento, com formação de geógrafo, né? Tem um pensamento que diz assim, a cabeça pensa onde os pés pisam. E todo o cognitismo que acontece quando eu estou enxergando, vendo, sendo estimulado por isso. Então, o metaverso, né? Aí quando eu falo metaverso, tem pouquíssimo a ver com o que se difundiu muito nos últimos anos, né? As empresas mudando de nome para se chamarem Meta, e aí é outra coisa, é um outro processo anterior, inclusive, a isso. É
nós estamos vivendo um período de transformação de elementos tecnológicos. A internet que a gente vive hoje é uma internet 2.0, é um conceito, a gente está indo para um formato de 3.0. Eu vou para um elemento cada vez mais acessível de informação, onde as coisas conversam com elas, a internet das coisas. Eu vou ter um aumento de capacidade computacional dos elementos que a gente usa, e tudo isso vai possibilitar que a gente aprenda melhor estando imerso. Então, o metaverso como instrumento de aprendizado, né, eu tenho cada vez mais me convencido disso, ele vai ser capaz de gerar essa melhor experiência, porque ela será sensitiva, até para quem ainda não foi para determinado contexto. E aí eu endosso e reforço o que a professora Denise falou. Certo. Todas essas possibilidades ainda não estão acessíveis para todos. Sim. Essa inacessibilidade, ela tem padrão geográfico, ela tem padrão de raça, ela tem padrão de gênero, ela tem padrão de estruturas nacionais, de economias. Então, Sim. a gente tem que discutir como lidar com isso, né? Qual tipo de políticas públicas a gente vai trazer. Se informação é poder, né? O acesso à informação como um bem público de interesse comum tem que ser discutido em pautas sociais. Sim. E a educação como esse elemento de transformação. Então eu vejo dessa maneira. Uhum. Nossa, incrível, né? Muito obrigada, Júlia. Assim, né? Como é interessante tudo isso. E eu vejo na fala de vocês, né, o quanto a temática do evento ela está dentro disso que a gente está discutindo, né? Quer dizer, o que nós temos de positivo e negativo, ou seja, quais são as motivações e quais são as contribuições e os impactos, né? Quer dizer, é bem interessante discutir tudo isso, né? Principalmente porque nós estamos vivendo esse momento, né? Então isso o torna mais interessante ainda, né? Muito bom, muito obrigado, professor. Professor Bruno, tenho também uma pergunta que vai mais no viés da pergunta que eu fiz para a professora Denise, né? Não é pergunta, é mais uma conversa aqui, né? Uma colocação. Então, assim, eu gostaria de saber como que você avalia a relação entre os avanços tecnológicos e o trabalho em si, né? O uso de aplicativos, né, tem sido cada vez maior, né? Então, assim, parece que a gente tem uma vida, né, muito organizada, né, que passa, que se dá, né, a partir do uso do celular, dos computadores e dos aplicativos que esses instrumentos contêm, né? Então, assim, como que esses avanços tecnológicos, né, impactam no trabalho em si, né? Por exemplo, o uso de aplicativos, né, para pedir as coisas mais, assim, que se tornaram cada vez mais normais na nossa vida, principalmente durante o período da pandemia e posteriormente a ela, né? Ainda que ela não tenha acabado de fato, né? Ela ainda está, né, no seu declínio, enfim, né? Então, assim, para pedir alimento, pedir comida, né? Então você usa um aplicativo para pedir remédios, alimentos, né? Isso tem sido cada vez mais comum, né, na nossa vida. Então eu gostaria muito que você falasse sobre isso, né? E sobre as condições do trabalho no Brasil, e se tiver dados a respeito de outros países, né? Desses trabalhos, do surgimento dessas novas funções, né? Em razão do uso das novas tecnologias, enfim. Gostaria. Professora Adriane, acho super interessante os pontos levantados pela professora Denise e professor Júlio, justamente nessa questão do acesso à tecnologia, né? De que forma que se dá a nossa adoção ou não de tecnologia, porque no momento que a gente utiliza o aplicativo, por exemplo, a gente está de um lado dessa moeda, vamos dizer assim, do lado dos demandantes, né? E por outro lado tem toda uma economia por trás disso, dos serviços de aplicativos, que não está, vamos dizer assim, um vácuo, né? Está dentro do contexto maior brasileiro, né? Então, a gente sabe muito bem com dados assim, o professor Adriano, inclusive, sabe até mais que eu, em termos da dinâmica industrial, por exemplo, do crescimento econômico puxado pela indústria, né? Foi nosso grande motor de crescimento econômico durante anos, né? O milagre econômico, etc. Depois da década de 80, a gente teve uma estagnação produtiva, etc. e tal. E mais recentemente a gente tem uma fase, vamos dizer assim, do capitalismo brasileiro de desindustrialização muito precoce.
Por quê, né? A gente acha que países avançados são países que passaram por um processo de industrialização, conseguiram alcançar rendas maiores e migraram para uma questão de economia de serviços, né? O Brasil não conseguiu atingir esse nível mais elevado de renda per capita, né? E a indústria brasileira, que antes ela chegou a ser responsável por, sei lá, 25% do PIB, cai a níveis quase 10% do PIB brasileiro nas décadas recentes, né? nesse período recente. E isso por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a questão da indústria e de serviços tecnológicos envolve o quê? Encadeamento de cadeias complexas, né? Então, você ofertar algum tipo de serviço menos complexo, vamos dizer assim, no sentido da complexidade econômica, tá? Não ele envolve outros tipos de serviços complexos. Então, aqui em São José dos Campos temos Embraer. É fácil fazer um avião? Não é fácil fazer um avião. Exige uma série de cadeias, exige uma série de pesquisa e desenvolvimento e uma série de fornecedores, mão de obra muito qualificada para cada botão, parafuso e apetrecho envolvido num produto tecnológico, né? Então, essa desindustrialização muito precoce no Brasil resulta em quê? Primeiro, uma expulsão dessa massa de trabalhadores da indústria, né, para outros serviços, mas principalmente para a informalidade. Então, no Brasil, a gente recuperamos o nível de emprego pós-pandemia. Em 2022, a gente fechou com dados do IBGE 98 milhões de pessoas ocupadas, né? Então, desemprego, a taxa de ocupação em 9,3, menor índice desde 2015. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Um alto índice da informalidade. Sim. Então, assim, relações contratuais muito frágeis ou inexistentes. Então, pessoas que, assim, no que chama-se nos países desenvolvidos de gig economy, né? Que é a economia dos bicos. Sim. Então, a gente tem uma transformação da relação de trabalho. E isso mostra o quê? Quem perde e quem ganha com a tecnologia. Então, para eu, do conforto da minha casa, apertar um botão, e a comida chegar daqui a 20 minutos. Sim. Em São Paulo tem esses aplicativos que entregam até 15 minutos na porta da sua casa. Existe o quê? Existe toda uma materialidade por trás disso, né? Existem fluxos de pessoas, principalmente, e, enfim, a desigualdade ela se expressa muito nesse sentido, né? Então, a taxa de informalidade no Brasil ela atingiu níveis recordes, né? Então, a gente tem quase 40% da população ocupada em situações de informalidade. Então, a gente teve uma tempestade perfeita, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma alta taxa de pessoas desempregadas, temos a geração neném, né, que nem estuda nem trabalha, Sim. uma massa de trabalhador e mão de obra que, quando vem o advento dessas novas tecnologias, dessas novas plataformas, enxergam ali uma oportunidade de fazer o ganha-pão. Sim. Só que, como a professora falou, não são relações justas de troca às vezes, né? Tem um conceito interessante, né, que se chama, começou como uberização, né? Sim. Porque então transformar todas as relações de troca comerciais, de trabalho, relações de trabalho, em como se fossem corridas do Uber, né? Então você transforma aquele conceito, lembra do just in time das empresas para as pessoas. Então acesso às pessoas à medida e à hora em que eu quero, porque eu tenho poder, tem uma plataforma ali que permite isso, né? Sim. Do ponto de vista de quem está sendo beneficiado com isso, é maravilhoso. Tem um conforto enorme, assim, saber que eu tenho uma disposição quase infindável de serviços e produtos no conforto da minha casa. Se a gente quiser aqui pedir alguma coisa para tomar um café, a gente consegue. O lado obscuro, né, dessa troca, dessa relação mercantil, é que muitas vezes enquadrada pelas próprias empresas, às vezes até pelos próprios trabalhadores que enxergam nisso como um nível de empreendedorismo, vamos dizer assim, que eu faço o horário que eu quiser, eu controlo meus ganhos, só depende de mim, essa lógica meritocrática, mas paulatinamente as coisas vão se desnudando, né, em termos de que as plataformas possuem um poder muito grande. Então a gente sai um pouco do conceito de uberização, né, para essas relações, para plataformização. Porque há um algoritmo por trás ali que faz a mediação entre a demanda e a oferta. Mas essa mediação não é transparente. A gente não sabe como eu seleciono ali o Uber motorista para minha corrida, eu não sei quanto ele vai receber, por exemplo. Sim. Eu não sei quanto que é a taxa do Uber. Sabe, por exemplo, que tem estudos que taxa do iFood, por exemplo, 27% de taxa em cima do restaurante que vai cobrar dos clientes, enfim.
mas o poder que essas plataformas ganharam é enorme, porque a facilidade, assim, a adesão foi muito rápida, principalmente por causa da pandemia. Então, assim, eles foram os salvadores, né, dos motoboys e todos o setor de logística de entregas foram os salvadores da pandemia. Sim. A gente não precisou mais fazer várias coisas, porque tinha alguém fazendo por nós. Sim. Tinha alguém tomando chuva, Exatamente. tinha alguém sofrendo acidente. E essa população, quem é essa população? Essa população, como diz o professor Júlio, tem raça, tem gênero e tem idade. Sim. Então, assim, os dados, né, que mostram essa dinâmica dos entregadores, né, 100% informais, né? Não tem contrato de trabalho com essas grandes plataformas. Sim. Porque elas fogem justamente disso. Elas, como uma novidade, vamos dizer assim, elas burlam as nossas relações trabalhistas, né? A gente tem uma série de modificações na CLT, por exemplo, que permitiu isso, obviamente, mas aí veio a reboque e a gente foi atropelado por essa não regulação. Sim. E países centrais, vamos dizer, países da Europa e dos Estados Unidos estão tentando, da Europa principalmente, trazer novas regulações para esse tipo de economia, né? Sim. Então tem uns dados aqui interessantes, 77%, dados da revista Piauí, 77% dos entregadores, por exemplo, são jovens e têm menos de 40 anos. Então, por outro lado, os motoristas de aplicativo de táxi é diferente, 46% deles têm menos de 40 anos. Né? Então, os jovens deveriam estar em empregos, vamos dizer assim, mais qualificados, etc. e tal, estariam estudando e, por falta de opção, muitas vezes, tem que submeter a condições de 12 horas, 14 horas, chuva, frio, etc. e tal. Não é que é um problema a plataforma, esse é o ponto. A gente tem que entender melhor. Sim. Não é ser um negacionista do poder da tecnologia. Sim. Mas é entender que o baixo custo de transação para a gente significa que alguém está perdendo nessa certeza. plataforma. Realmente. Então, estudos da sociologia do trabalho, por exemplo, mostram que esse conceito de gig economy, por exemplo, que nos países do norte é muito comum. A pessoa que tem um emprego lá, vamos dizer assim, um estudante, vou fazer um bico aqui, etc. Vou ser um babysitter, uma babá durante o final de semana, é diferente. O padrão de renda deles é diferente, é uma outra coisa. Trazer isso para a lógica de países que não atingiram o nível de renda é complicado. Porque aí entra essa lógica muito dessa questão da plataforma, a plataforma, o algoritmo define o que é melhor ou pior. Então, na verdade, o algoritmo, essas plataformas, elas não estão mediando as relações de trabalho, estão subjugando. Você não tem um poder. Você, às vezes, o motorista lá comete alguma infração, ele não tem uma resposta padrão. Bloqueado da plataforma. Então, por isso que tem vários esforços recentes para que, enfim, a tecnologia ela é muito bem-vinda, sim, mudou muito a nossa forma de relação com o consumo, mas que seja feita de forma justa. Então, há aplicativos, por exemplo, em São Paulo, tem um aplicativo novo lá que faz exatamente isso, uma transparência maior. Então, tem uma remuneração maior, restaurantes é muito mais transparente em termos de quanto você paga, o quanto você dá de caixinha para o entregador, etc. e tal. Então, há alternativas. Não é negar, vamos dizer assim, o poder, não é, por exemplo, proibir também a questão da atividade econômica, mas é mostrar que, de fato, há implicações muito, muito graves caso esse mercado continue desregulado. Né? Sim. Porque, no fundo, essas tecnologias mais disruptivas, elas, óbvio, né, se você regula no começo, você perde um pouco a questão da inovação dela, né? Porque assim, ela vai... e aí, como que você vai regular um negócio que nem conhece? Vamos dizer assim. Sim. Mas a gente tem aí Uber, Airbnb, etc., já tem 10 anos. Sim. Já tem 10 anos. E tem implicações diretas em outras áreas, por exemplo. Né? Com certeza. O Airbnb nas cidades, aluguel, por exemplo, o planejamento urbano regional, olhando a partir da lógica dos NR, que chamam, né? Que são os não residenciais. Uma explosão de apartamentos, por exemplo, de um dormitório, 18 metros quadrados, 14 metros quadrados, como desculpa, vamos dizer assim, de moradias mais populares, mas na verdade a gente sabe que são moradias para botar em plataformas como o Airbnb. Então, assim, não é negar, volto a falar, né? Essa questão da tecnologia, a tecnologia ela é bem-vinda sempre, mas a gente tem que entender e ter um olhar, às vezes, mais crítico e ter um distanciamento em termos de profissional, não acadêmico. Né? Então, como que se dá essas relações de trabalho, a antropologia, a tecnologia, como que as diversas áreas olham esse mesmo objeto, né? Como que se dá essas relações, né? São benéficas ou não?
quem são os ganhadores, quem são os perdedores, como que a gente consegue trazer mais equidade, né? Mais justiça para essas relações de trabalho, né? Acho que é um ponto interessante. Sim. Posso fazer um comentário sobre o que o professor Bruno falou? Sim. Que quando ele começou falando dessa precoce desindustrialização, me faz lembrar na tardia industrialização. Então, a gente olhando do ponto de vista Brasil, sul-americano, Tivemos os dois, né? a gente tardiamente alcança um processo de industrialização, rapidamente tem um processo de desindustrialização e o planejamento urbano, o fluxo que a gente teve migratório, como que se dá a distribuição das pessoas na cidade é diretamente impactada por isso. E aí a gente tem hoje um processo, a gente olha para o mundo nas boas práticas e a gente não consegue atender essas boas práticas porque a gente tem ainda mazelas sociais, estruturais aqui não resolvidas. Aí a gente caminha para a pejotização das relações CLT. A gente caminha para uma coisa desses novos empregos, esse empreendedorismo forçado. Né? Hoje é muito difícil a pessoa falar assim, tô desempregado. Não, eu sou empreendedor. Aí você vai ver, continua sendo sub-relações de trabalho, mas, por outro lado, eu tenho um número aqui que é 500 mil vagas de emprego na área de tecnologia não são preenchidas. Porque não tem as pessoas preparadas para aquilo. As empresas de tecnologia, as empresas que estão desenvolvendo, elas que precisam, tem pessoas por detrás desse processo, não conseguem achar pessoas com a qualificação, com a formação para fazer. E aí o que acontece para piorar essa relação? A desindustrialização ou a industrialização tardia é um processo no contexto mundo. Então, há uma competição global pelo uso dessas tecnologias. Então, aqueles poucos que se formam aqui, que fazem uma trajetória de formação, eles se tornam um profissional, um nômade digital. Trabalha para qualquer lugar do mundo. Sim. Aquele excelente aluno que está aqui vivendo, que fala, olha, ele tem uma boa formação, ele recebe de fora, e não necessariamente mora aqui mais. Sim. Então isso é uma competição que ela é para além do que nacional, essa discussão. É uma discussão maior. E olhando isso ao topo da pirâmide, né? Porque isso não representa a população. Isso é uma parcela muito pequena da população, né? E ainda que a gente tem um nível de desemprego aí por volta dos 9, 10%, quando a gente vai falar da taxa das pessoas que estão desempregadas e que não tiveram acesso à educação formal, esse número é gigantesco. Verdade. Acho que, só para complementar, acho que é interessante também essa questão das plataformas de tecnologia e o uso. Por exemplo, você fala, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Algumas profissões permitem, né? Então, por exemplo, programador aqui no Brasil, programador bom, que fala inglês, etc e tal, não trabalha para o Brasil mais, trabalha para as empresas ganhando em dólar. Sim. Então você tem lá uma busca por, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E a gente tem dois conceitos diferentes dentro dessa nova economia, vamos dizer assim. Então tem, dentro da sociologia do trabalho, fala web-based, que é baseado na web, né, na rede, e o location-based, baseado na localização. Então assim, o quê? O entregador do iFood, ele consegue entregar alguma coisa fora da sua localização geográfica? Não, ele depende da localização, depende da dinâmica espacial, local, econômica daquele território específico. Sim. Um programador, eu não consigo emprego aqui em São José dos Campos, vou para qualquer lugar. ponto, porque o tipo de mercado que ele está acessando é web-based, vamos dizer assim. Então o céu é o limite, vamos dizer assim. Sim. O problema é que eu não tenho esses dados, eu gostaria de ter esses dados, né? Qual que é a percentagem, vamos dizer assim, de acesso dentro dessas plataformas, né? Eu imagino que muito mais deve ser, na verdade, na questão dos mais precarizados, né? E uma ínfima parte desses salários altíssimos, por exemplo, no mercado de TI, que está faltando, né? Então, acho que é interessante sempre assim, né? Nunca tratar as coisas como uma caixa preta, vamos dizer assim, é isso. Não, tem nuances, tem mercados, tem níveis e camadas específicas para cada tipo de relação que a gente está buscando entender. Sim. Nossa, genial, né? Que incrível essa conversa nossa, não é? Pena que nós temos pouco tempo, né, para fazer esse bate-papo aqui, mas eu acho que ele foi tão interessante, né? E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês pela disponibilidade de vocês, abrirem, né, um tempinho para fazermos esse vídeo, né?
porque eu sei que o quanto a vida de todos vocês, né, é muito corrida, cheia de atividades e tal. Então, assim, para discutir uma questão tão interessante, né, que tem de fato seus pontos positivos, né, ninguém pode negar, não é, que os avanços os avanços tecnológicos, né, principalmente dos meios de comunicação, eles acabam de alguma forma, né, impactando positivamente na nossa vida, né. É inegável, né, essa coisa de você poder estar sedentário, né, e ao mesmo tempo ser um ser digital, né? Quer dizer, né? Você está sentado fazendo, mas você também está num outro espaço, né? E a qualquer momento você pode fazer isso. Você pode, por meio da sua tela de celular, do seu computador, conversar com pessoas que estão em outras partes do mundo. Isso é incrível, né? E então temos as questões extremamente positivas, né, da inovação tecnológica, e temos todo esse lado, né, que o Milton Santos até chamava de perverso, né, a globalização perversa, né, esse lado ainda que nós temos e se fortalece, né, e se não tomarmos cuidado vai se fortalecer ainda mais, né, que é a existência, né, de uma camada fora de todo esse contexto, né, que não consegue acessar, né, as benesses mesmo desses avanços tecnológicos, né. Então, por isso, a importância de discussões como essa, né, para que as pessoas possam entender, né, tudo que está, né, tudo que envolve essa questão das inovações tecnológicas, né. E mais uma vez eu saliento, né, que a fala de vocês foi por esse lado, quer dizer, existem questões extremamente positivas, né, mas precisamos também estar atentos às questões negativas desse processo de inovação, né? Que impactam mesmo a nossa vida e, enfim, né? Estão aí no nosso dia a dia. Agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada, Bruno, né, por esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Obrigada.